A palavra do Senhor, ela nos ensina, no Salmo capítulo 25, o versículo que nós vamos começar a leitura é o versículo 12, falando sobre temor. Nesses últimos dias, em todo esse mês de maio, tenho tido um interesse no meu coração, o ímpeto do meu coração é falar sobre o temor às coisas de Deus. E aqui no Salmo 25, 12, um salmo de Davi, diga-se de passagem, o versículo de número 12 fala assim: qual é um homem que teme ao Senhor? Porque o homem que teme ao Senhor, ele o ensinará o caminho que deve escolher. Eu fico pensando, sabe, há algumas perguntas que já de bate-pronto há uma resposta e a gente às vezes fica tentando descrever o que é, procurar, como dizia minha mãe, procurar chifre na cabeça do cavalo. O salmista está dizendo, quem é o homem que teme a Deus? Você vai conhecer uma pessoa que é temente a Deus pelo caminho que ela anda, de como ela anda, de como ela vive. Vamos pensar o seguinte, a pessoa, ela diz ser cristã, mas ela trai a esposa, trai o marido, trai a confiança dos irmãos, rouba, afana o patrão, tira aquilo, né? Tira aquilo que não é dele, pega para ele às escondidas, né? Engana, é falso, é uma pessoa que fala demais, né? Há um dito, né? Deus deu duas orelhas e uma boca para a gente aprender a ouvir mais e falar menos. Veja que nós conseguimos olhar para uma pessoa e no caminho que ela está trilhando, você consegue discernir se ela é temente a Deus ou não. Porque ele diz, olha, quem é Senhor, quem é a pessoa que teme ao Senhor? Quem é a pessoa? Como que eu faço, Deus, para poder discernir quem é temente a Deus? Quem que é temente a Deus? É uma pergunta que ele faz, porque ele fala assim, e é algo muito objetivo, ele diz, porque quem é temente a Deus, quem teme ao Senhor, diz o versículo 12, ele o ensinará o seu caminho. Quer dizer, quem está andando com Deus no temor da palavra, está caminhando pelo lugar certo. Está vivendo uma vida certa, uma vida casta, uma vida santa, em obediência a Deus, que não deixa se levar pelas situações, uma pessoa que realmente é temente a Deus, que não é uma pessoa que está cheia de Deus hoje, no outro mês eu já estou perdido. Uma pessoa que está cheia de Deus durante a noite, ela ora, Deus, obrigado Jesus, e no outro dia ela levanta e vai fazer o mesmo pecado que ela fez ontem. Pede perdão hoje, mas amanhã volta a fazer a mesma coisa. Então, o temente a Deus, ele é discernido por aquela pessoa que faz, dependendo do caminho que ela está, você sabe se ela é temente a Deus ou não. Uma pessoa que você vê que todos os dias ela fala, eu vou para a igreja, eu vou orar, porque nós temos que salvar essa geração, nós temos que salvar, nós temos que levar a palavra, você fala, puxa, essa pessoa teme a Deus, essa pessoa respeita o Senhor, ela quer cumprir, ela quer fazer as coisas de Deus. Essa pessoa é notório, as obras que ela produz, as coisas que ela faz condizem com a vida de alguém que respeita a Deus, que teme ao Senhor Jesus. Aí ele diz o versículo 13 assim, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. E isso me marcou meu coração, sabe, gente? Porque às vezes a gente não percebe, mas só do fato de você andar no caminho de Deus e ser temente a Deus, você fará os seus filhos herdarem uma terra abençoada. Você fará, por andar no caminho da santidade, no caminho certo, você fará seus filhos herdarem uma terra boa. Eu vejo isso como a terra da salvação, a terra de Canaã. Há uma terra próspera que Deus deu para você. Se você aprender a caminhar com Deus, Deus vai fazer você repousar no bem. Sabe o que é repousar no bem? É você ter paz. Você poder deitar a tua cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo e saber que se for o último dia, a tua última noite de sono nessa existência humana, você entregou o teu melhor para Jesus. Isso é temer a Deus. Isso é você ter essa consciência, olha, o meu repousar é no bem. Estou vivendo muito bem com Jesus, mas
não se esqueça que repousará no bem aquele que é temente. Porque aquele que não teme a Deus, que vive no pecado, ele põe a cabeça no travesseiro e fica arrependido de quantas coisas que ele fez, mas não consegue sair daquela, como diz, aquele ciclo vicioso. Ela faz uma coisa errada, daqui a pouco ela volta e faz de novo. Fica, sabe, aquele ciclo, não passa. Versículo 14, onde eu queria chegar. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. A quem é enviado, amados? Para quem é enviado, como diz a Bíblia, o segredo do Senhor? Eu comecei a meditar sobre isso e pensei, segredos nós não revelamos para qualquer pessoa. Nós só abrimos segredos para pessoas que são de nossa confiança, para pessoas que nós temos a certeza que aquela conversa não vai ser uma conversa para poder te apontar, mas vai ser uma conversa para lhe ajudar, porque o segredo é revelado entre amigos. Você não vai falar da tua vida para qualquer pessoa. E assim, quando penso dessa maneira, logo meu entendimento faz lembrar de Abraão. Você lembra de Abraão? A Bíblia diz que ele é conhecido como o pai da fé, o patriarca Abraão. Ele foi conhecido por ser o pai da fé porque ele agiu com uma fé tamanha. O ímpeto do seu coração era obedecer a Deus. E a obediência que ele teve a Deus o fez prosperar, o fez ser abençoado. Vamos entender um pouquinho mais? Vamos comigo em Tiago 2,20. Tiago 2, capítulo 20, lembrando que o segredo do Senhor é para quem teme a Deus. Quem teme ao Senhor vai ouvir de Deus coisas que outros não ouvem, vão entender coisas que outros não vão entender. Por quê? Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé o cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quer dizer, a Bíblia diz, isso fique bem claro para você, as obras não nos dão direito da salvação. O que são obras? As boas obras, as boas atitudes, ajudando o próximo, isso é legal, isso é bom? Com certeza, mas as obras não podem gerar a nossa salvação. A salvação é por meio da graça, somente pelo favor imerecido que Deus, através de seu Filho Jesus, morreu e ressuscitou, me dando então a condição de ser salvo, me dando a alegria de receber a salvação, por meio da graça, na sua infinita misericórdia. Agora, muitas pessoas, e isso fique claro, não está errado. Ah, pastor, eu paguei o aluguel de uma pessoa que precisava, parabéns. Pastor, eu entrego cestas básicas para quem precisa. Pastor, eu estou enviando roupas para quem está com frio nesse tempo frio que nós passamos. Pastor, olha, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Ó, você está de parabéns e eu fico muito feliz que você continue nessas boas obras. Mas estas obras não são suficientes para te fazer alcançar a salvação. Por isso que nós vamos ver que há algumas pessoas que dizem ter muitas obras, que fazem boas coisas, mas não têm temor, não têm fé em Deus, não crê no Senhor. Entende o que eu quero te dizer? Tem pessoas que fazem grandes obras lindas, mas não são tementes a Deus. E já outras pessoas que temem a Deus, mas não fazem nada. Lembra da parábola do bom samaritano? Passou um sacerdote, passou um pastor, passou um levita, um músico da igreja, passou por aquele homem caído e não fez nada. Passou de largo, deu um passo para o lado e continuou. Veio o samaritano na hora pegou ele, limpou as suas machucaduras, levou numa estalagem, pagou a diária dele, limpou tudo ele, disse, ó, tá aqui dinheiro pro remédio, tá aqui dinheiro pro que precisar e se faltar na volta eu pago. Grande homem de Deus, fez uma obra linda, mas as obras somente não são suficientes. Porque o que está acontecendo aqui, Abraão, pai da fé, ele viu a sua fé cooperar com ele pelas obras.
Aliás, as obras cooperaram pela fé. A fé que ele empregou no Senhor, a fé que ele teve em confiar e obedecer a Deus, fez com que ele então agisse de maneira que agradasse a Deus. Então guarde o que você está entendendo no seu coração. Quando você tem fé, quando você teme a Deus, você tem o segredo do Senhor. Deus revela para você que vai com você. E você não sabe nem explicar como, mas você entende. Deus pediu, Deus lhe deu a palavra, vai, obedece, porque Deus vai lhe abençoar. Não saia da palavra. Não saia da palavra de jeito nenhum. Permaneça na palavra. Porque a consequência da fé, a consequência de andar por fé e temer a Deus são as obras. As nossas atitudes devem ser coerentes à fé que está no nosso coração. Se tem essa fé verdadeira no Senhor, nós não podemos ser oscilantes, que um dia crê, outro dia não crê. Nós precisamos confiar no Senhor. Então, quando Abraão foi justificado, você lembra quando Abraão foi chamado por Deus? Abraão foi chamado e dizendo para ele: olha, Abraão, vês que eu farei de você pai de nações. Em todas as famílias serão abençoadas em você, através da sua vida. E ele disse isso para ele quando ele não tinha filho nenhum. E nasceu seu filho Isaac, ele já idoso, já em idade, 100 anos de idade. Estava Abraão já com o seu filho jovem, agora caminhando com ele. Deus chama ele e fala: olha, agora eu quero que você me dê seu filho como um sacrifício. É muito conhecida essa passagem. Quando então Abraão é chamado e ele entende que Deus quer: eu quero o seu filho, é ele que você vai apresentar como um sacrifício. Ele na mesma hora pega o seu filho, pega uma mula, pega alguns trabalhadores, pega a lenha e vai para o monte. Ele não pensou duas vezes. Mas pastor, se eu fizer isso vai fazer falta para mim, porque eu só tenho um filho. Eu só tenho um filho. Como que eu vou entregar para o Senhor o meu único filho? Aí então, quando ele sobe na montanha, ele chegando à montanha, melhor dizendo, ele fala para os rapazes que foram com ele, diz: olha, seguinte, fiquem aqui, que daqui a pouco eu e o meu filho voltamos. Só que ele sabia que ele estava subindo naquela montanha para entregar o filho dele como um sacrifício, como uma ovelha, como um sacrifício a Deus. E ele sobe aquele monte, aí o filho pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo aqui o cutelo, o material, aquele equipamento cortante, e era para imolar e matar ele com aquele cutelo. Estou vendo as pedras que formavam ali um altar para poder fazer ali o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro, pai. O Isaac perguntando para o pai: eu não estou vendo o cordeiro, pai. Cadê o cordeiro? O Isaac sabia que precisava de um cordeiro, porque o Abraão sempre levava seu filho. O Isaac sabia como servir a Deus. Seu pai ensinou ele a andar com Deus. E o pai fala para ele assim: se Deus quer, filho, um cordeiro, Deus proverá um cordeiro para si. Eu acho espetacular a fé de Abraão. Não é para menos que ele é chamado de pai da fé. Que ele fala isso para o filho, e nessa postura que ele toma, esse ímpeto do coração dele, ele amarra o filho dele naquele montões de pedra, prepara a lenha para queimar ali, e quando ele pega daquela ferramenta para cortar, o anjo gritou, que é agora que eu vou ler para você. Gênesis 22, versículo 12, que diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Olha, eu posso dizer para você que tem muita coisa que Deus livrará a sua vida, mas para isso Ele vai fazer um teste com você. Deus está fazendo um teste, tem muita coisa que Ele está vendo. Eu quero ver se Ele é fiel mesmo. Eu quero ver se ele vai ser fiel mesmo. Eu quero ver se nada vai fazer ele mover ou mudar a sua posição. Tem pessoas que mudam muito rápido. Aquele que teme a Deus vai deitar bem tranquilo na sua cama e vai descansar em paz, tranquilo, sem temer a nada. Agora, quem tem culpa no cartório, quem está afastado de Deus, vai ser como as 10 virgens.
Eram 10, 5 loucas e 5 prudentes, 5 loucas e 5 tementes. As que temeram a Deus permaneceram na palavra. Quando Jesus veio, o noivo veio, então foi levada as 5 noivas que estavam preparadas e as que não estavam ficou para trás. Nós precisamos temer a Deus. Se você teme a Deus, não deixe de cumprir o que a palavra dele mandou você fazer. Não deixe de ser fiel a Deus. Porque na fidelidade que Abraão teve, Deus abriu a porta. Deus moveu o céu em favor desse homem. Quantas pessoas estão passando o tempo e ela lê a Bíblia, ela vai para a igreja e ela chora, ela lê e fala com Deus, Deus dá a palavra, mas ela não faz. Mas pastor, é que esse mês está difícil para a minha vida, pastor, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para orar porque está difícil, pastor, olha, eu não consigo orar mais. A pessoa vai perdendo o temor, ela vai perdendo a alegria das coisas de Deus. E o temor do Senhor livra-nos do laço, livra dos laços da morte. Não tenho tempo mais para pregar, mas guarde o que você ouviu. Se você entende a necessidade de voltar a entender, a compreender e temer a Deus de verdade, ter o respeito de Deus. Quando eu falo temer, guarde no seu coração, se você não sabia, temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo. Se você passa o tempo da sua vida, cada dia você cresce em temor, cada dia mais a sua vida vai ser direita. Põe para mim na tela Salmo 25, 12 de novo, só para mim poder comentar. Salmo 25, 12. Olha o que diz aqui. Qual é o homem que teme o Senhor? Porque Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Se você teme a Deus, Deus vai encaminhar você a fazer a coisa certa. Agora, se você não teme a Deus, você vai fazer tudo de qualquer jeito e a sua vida vai ir de mal a pior. Então, escolha fazer a coisa certa.